juntou blues com hillbilly. E como é que isso chegou? Porque eu gosto de música pesada. Como é que o rock ele evolui pra essa coisa pesada? O que é rock pesado pra você? Eu gosto de hardcore, umas coisas mais desconhecidas assim. Então, Gosto de Metallica. Então, mas aí pra pegar isso que você tá falando, você tem que voltar no tempo e entender a distorção. A distorção. Quando você entende o porquê que uma determinada guitarra passou a soar mais agressiva do que vinha sendo até então, e isso muitas vezes isso aconteceu por acidente. Tem uma história sensacional dos Kinks a respeito disso, e depois surge Jimi Hendrix e essa distorção ela vai simbolizando musicalmente o período terrível que as pessoas tiveram no final dos anos 60. Quando o movimento hippie, que pretendia mudar o mundo de paz e amor, morreu. E é simbolizado isso no Festival de Altamont dos Rolling Stones, quando mataram aquele rapaz negro. Aí você tem Guerra do Vietnã. E aí você tem aí você tem a ditadura militar no Brasil. Então, quando você tem um período sombrio, a música acompanha esse período. Interessante. Tanto é que, outro dia, às vezes eu sempre falo, e as pessoas ficam muito surpresas. Grande parte do melhor da nossa música brasileira foi feita em períodos ditatoriais. Já ouvi falar disso também. Bastante. Por quê, cara? Porque no período ditatorial você é obrigado a fazer arte para driblar a censura. E você foi desenvolvido diversos sensos poéticos para driblar a censura e que tornaram determinadas letras geniais. Olha as letras do Chico Buarque no começo dos anos 70. Construção. Cara, são... E ele fazia aquilo porque ele não podia ser explícito. A opressão, no melhor dos sentidos, ela cumpre um papel bom pra arte. Nem que seja uma opressão interna, assim, de tu lidar com as tuas próprias opressões, né? Infelizmente, ela sim. É necessária pra uma arte ser boa, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. A história do Brasil já provou isso. E aí, você que gosta de hardcore americano, isso aqui, bababá, essa energia punk do hardcore, ela veio da onde, cara? Ela veio exatamente da insatisfação que as pessoas tinham em relação ao que estava acontecendo na sociedade americana e na sociedade inglesa. Você tinha milhões e milhões de desempregados. Você tinha milhões e milhões de gente sem qualquer perspectiva de vida. E aí o que você faz, cara? Se eu não tenho perspectiva de vida em servir ao sistema, o que eu vou fazer? Eu vou confrontar. Mas aí o punk, ele não é pesado, né? O punk, ele é rebelde. Mas ele não é pesadão de tremer a parede. Porra! Não? Não é. Comparado... Pô, vai ouvir Exploited. Sim, mas eu sei, eu tô ligado. Mas ele ainda soa... O punk soa como uma coisa um pouco mais de garagem, assim. Mas a garagem já era pesada. Sim. Se você pega, por exemplo, The Sonics, por exemplo, em 66... Ou você pega o Iggy Pop com os Stooges, cara, aquilo é mais punk que aquilo impossível. Eu tenho que ouvir mais. E era anos 60. Mas por quê? Porque havia um clima de desesperança muito grande. Era uma raiva que estava internalizada no povo. Porque, tipo assim... Que você manifesta na música, você manifesta no cinema, você manifesta no teatro, na cultura. Sim, mas isso é uma coisa que acontece na sociedade sem a sociedade perceber ou é consciente? O cara quer estar com raiva, quando a sociedade percebe, já é tarde demais. Que ela tá com raiva? Não, quando a sociedade percebe que tem gente com muita raiva, já é tarde demais. E aí só resta a sociedade fazer o quê? Absorver aquilo. Foi o que aconteceu com o punk. Sim, eu digo assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Das maiores bandas que existem, a que eu mais gosto é Metallica. Só pra dar um exemplo. Não é consciente o Kirk ou o James pegar a guitarra com distorção e tocar com raiva. Não é uma coisa consciente. Ele não sabe por que ele tá fazendo aquilo. É hormonal.
Então, isso que eu quero entender, né? Essa raiva pelo estado das coisas, ela só tá no ar, assim. E as pessoas. Não, ela tá no que você ouve. Se você pegar a base do que o Lars e o James ouviam, o que era? Era metal. New Wave of British Heavy Metal. Mas eles se identificam com isso porque eles também estão com raiva. De alguma coisa estão com raiva. Mas, cara, não tem como você ser... Vamos pegar bem o exemplo do Metallica. Uhum. Não tem como você, no final dos anos 70, você ser adolescente, não ter dinheiro e seus pais são caretaços. Sim. Não tem como você ser um cara bonzinho. Sim. E ainda que o Lars tinha o pai dele que era tenista, que dava uma puta força. E o James só se associou ao Lars porque o Lars tinha dinheiro. É? Eu tava vendo o podcast deles lá e obviamente eles não falam isso, né? Eles falam que o James ligou na lista telefônica do que tava lá, o Lars anunciou e era isso. Não, e o James, quando ele fez o teste com o Lars, ele achou o Lars muito ruim. Só que tinha um detalhe. O Lars tinha bateria, o Lars tinha amplificador de instrumento. O James falou, pô, peraí, bicho. Eu não tenho nada. Aí esse moleque não toca nada, tem equipamento pra caralho, tem local pra ensaiar, não sei o que, bababá. Onde eu vou ficar? Vou ficar aqui. E aí foi. Se não fosse pela ambição... Por isso que eu falo que ambição é uma coisa legal. Não a ganância. Ambição. A ambição é um negócio legal. Porque senão, cara... Ou você acha que o James começou a tocar com o Lars porque ele achou o Lars tremendo bateria? Não, cara. Sim, até hoje tem os vídeos que o James olha pra trás e pensa, cara. Por quê? Mas por quê? Porque o cara tinha dinheiro. Mas tu não acha que eu acho, o Lars ele erra bastante, tem umas compilações muito engraçadas dele, mas eu acho que ele dá uma alma pro Metallica. O som do Metallica não seria o mesmo sem ele. Exatamente. Obrigado. Exatamente. Eu falo isso e ninguém entende quando eu falo isso. Não, simplesmente. Da mesma forma, as pessoas ficam metendo pau no Charlie Watts, no Ringo Starr. Meu amigo, desculpa, se não fosse pelo Ringo Starr, os Beatles não teriam aquele som. Se não fosse pelo Charlie Watts, os Rolling Stones não teriam aquele som. Se não fosse o Lars, o Metallica não teria aquele som. Ponto. Por que se cria esse mito que esses caras não são importantes? Que eu já ouvi falar muita piada do Ringo, que ele não é importante. Porque as pessoas que fazem esse tipo de piada, elas ouvem música pelos motivos errados. Elas ouvem pelo sentido competitivo do cara que toca melhor. E normalmente essas pessoas burras pra caralho, elas levam em consideração a técnica e não o som que o cara propicia. Uhum. Ah, mas esse Ringo Starr é muito ruim, o cara não sabe técnica, não sei o que. Cara, e a música dos Beatles precisava disso? Não. Agora, em compensação, você pega um batera técnico aí, um fodão, não sei o quê, pede pra ele tocar Beatles do jeito que o Ringo Starr tocava. Uhum. Ou, eu sou fodão. Faço viradas, tá? Ah, é? Vai tocar o AC/DC do jeito que o Phil Rudd toca. Não toca. Eu estava vendo um tutorial de um cara ensinando a tocar AC/DC direitinho, assim. É muito interessante como é sutil, como não é uma coisa muito expansiva, né? É uma coisa bem sutil e bem na hora certa, sem muito enfeite, assim. Zero enfeite. É na mosca o negócio. Pois é. E pra quem é... Vamos falar de bateria. Pra quem é baterista firulento, não tem nada pior do que você tocar sem fazer firula. Sim. Porque o cara não se contém. Ele fala, puta que pariu, eu preciso fazer uma virada aqui. Eu tenho que mostrar que eu sou bom. E não, cara. Você tá mostrando que isso é ridículo. Nada melhor que tocar um groove, né? O groove é muito mais legal do que tocar um... Cara, o Charlie Watts, cara, com aquele negócio de... Impossível você reproduzir aquilo, cara. E é sensacional, cara. Tu toca bateria? Eu sou baterista, eu sou baterista. E tu toca uma bateria em casa, assim? Não, eu sou baterista, assim, a minha banda, inclusive, voltou ativa, que era o Muzak, que era uma banda dos anos 80, chegou a fazer um sucesso no Brasil, e aí parou, e agora a gente voltou, novamente, gravou um disco que tá prontinho. Já saiu? Não, tá esperando passar essa de pandemia, né, cara? Não dá pra lançar disco em pandemia.